porta bateu no estacionamento, fez aquele biquinho, aquela moçazinha, aquele micro amassado, pois é, tem gente que nas vagas do estacionamento acaba tendo esse tipo de problema, porque olha só, o carro está estacionado e aí fica muito próximo aqui da beirada. Será que quem está errado é o engenheiro que projetou a vaga? Será que é o motorista que acabou se confundindo com o espaço e não botou na posição certa? Você já percebeu quanta gente começa a estacionar errado porque na verdade alguém começa a parar errado na vaga e aí todo mundo na fila, todo mundo naquelas vagas em sequência no estacionamento tem que parar o carro fora de posição? E olha o tamanho do prejuízo que isso pode causar. Car Shop TV de hoje vai falar sobre isso e a gente vai trazer um pouco dessa informação. Estou aqui na Custom Garage, a oficina do meu amigo Diego Londres, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse problema. Bastante conteúdo no programa de hoje. A TV Manaíra está mudando, agora é TV Norte, ela participa de um outro grupo, tem uma super mudança aí acontecendo, você já está vendo o logotipo aí aparecendo, logotipo novo aí da televisão, e a gente está trazendo sempre o nosso conteúdo todo sábado às 8h10 da manhã, aqui no canal 10 da TV Norte, isso mesmo. Segue com a gente porque tem bastante informação no programa de hoje, fica com a gente porque tem bastante conteúdo e toda semana a gente está aqui com os nossos anunciantes, patrocinadores, enfim, o melhor do segmento automotivo para você. Vamos junto? A gente vai falar de moça no carro, tem bastante assunto interessante para você que é motorista e gosta desse universo automotivo. É isso aí. Em Campina Grande, carro na Vidal Motors, estou aqui com o Islan, que é o homem bomba! Vamos lá, Islan! Spin Active 2023, 7 lugares top, né, Islan? Isso mesmo, você quer carro 7 lugares, vem aqui na Vidal Motors, que aqui tem o carro que você procura. Spin Active, como ele já falou, esse carro está custando R$ 109.900, carro de negociação por R$ 108.900. R$ 1.000 de bônus. E ainda leve PVA 2025 pago. Vamos fazer o melhor negócio com quem entende do negócio. Vamos dar endereço? Avenida Janus Ferreira, número 800, Campina Grande, Paraíba. Vem pra cá, porque Vidal Motors tem o seu carro, vem! Na hora de comprar um veículo, seja numa loja, seja diretamente com o proprietário lá na internet, fazer o negócio precisa ser, olha só, algo realizado com toda a segurança. Por isso, a Supervisão faz vistorias automotivas, seja a vistoria de transferência, aquela regulamentada pelo Detran, ou sejam vistorias mais completas, como a vistoria cautelar, que avalia todo o histórico do carro com total profundidade, documentação também, e olha só, a vistoria Certicar é a vistoria mais completa deles, que avalia inclusive com equipamentos especiais a pintura do carro. Se já houve uma colisão, uma reforma, uma repintura, tudo isso você fica sabendo. É tranquilidade para quem compra, é segurança para quem vende. A Supervisão está em todo o país e olha só, a gente está falando da melhor do mercado para você sair seguro na hora de fazer a sua aquisição. Se é lojista, se é particular, Supervisão, lugar de fazer a vistoria do seu carro. Tem endereço, tem QR Code aqui embaixo. Vem para cá. Sabe por que comprar peças no Baratão das Peças é melhor? Porque tem preço diferenciado. Aliás, cobre oferta, não é assim, Thiago? Isso, traga só saindo pra cá que cobrimos ele garantidamente. E a gente está falando de atendimento com uma equipe especializada e tudo que você precisa, porque eles têm um vasto estoque para poder atender toda a necessidade. Vamos dar endereço para quem quer comprar peça agora? Isso, Rua Marcial Pinheiro, 319, Varadouro. Vem para cá, porque aqui você faz, olha só, a melhor aquisição das peças para cuidar bem do seu carro. É Baratão das Peças, vem! Classe A Veículos, uma das lojas que mais vende, campeãs de vendas dos feirões, pois é, e dá uma olhada no tamanho desse estoque, muito carro novo para você, tem Renegade, tem Sentra, tem HB20, tem olha só quanto Onix aqui, carros de qualidade, procedência e barato, super negócio, olha só, tem Fiat Argo aqui te esperando, esse carro tá super zeradinho, quero dar um destaque para você, dá uma olhada, tem um HB20 Comfort 2024 só com 24 mil quilômetros, único dono, zeradinho, estado de novo para você pegar e sair rodando, super negócio, de 74.990 por 71.990. Quer mais desconto? Qualquer carro da loja. Disse que viu aqui no Car Shop TV, já ganha R$ 1.000 de desconto. Vem pra cá, Avenida Hilton Souto Maior 116, aqui no José Américo. Olha que estoque lindo! É Classe A Veículos, vem fazer o melhor negócio. Car Shop TV, a gente sempre traz dicas importantes para quem vive dentro desse contexto automotivo e quem é que não vive. Todo mundo tem um carro ou de alguma maneira precisa usar carro. Até quem não tem, usa carro de aplicativo, tá para lá e para cá. E a gente sabe que a gente está numa cidade aí, João Pessoa, Cabedelo, enfim, a nossa região tem muito mais trânsito porque tá chegando muita gente de fora, tem muito mais morador e os hábitos de dirigir, eles são diferentes de pessoa para pessoa. E a gente tem um problema crônico que são as vagas de estacionamento
estacionamento. E olha só, a gente gosta de carro com a pintura lisinha quando compra, né? Tudo novinho, uma beleza. Só que para na vaga do prédio e aí tem aquele negócio do vizinho do lado descuidado, abre a porta e vai fazendo aqueles microamassados, aquela mossazinha que o pessoal chama assim, vai fazendo aqueles amassadinhos. E daí tem que recorrer a um especialista para poder recuperar isso. Tem o DSP, desamassamento sem pintura, tem os técnicos aí que fazem, mas nem sempre isso é possível. Então eu queria dar uma dica especial nesse conteúdo, nesse momento especial que a gente preparou aqui para vocês, falando com alguém que cuida desse assunto. Eu tô aqui com o Diego, tudo bem, Diego? Tudo jóia. Maravilha, vamos falar, o Diego já é nosso parceiro aqui do programa, já apareceu aqui outras vezes. Fala pra gente o seguinte, vamos lá. A gente sabe que tem um problema, porque a vaga ela tem um espaço e às vezes o espaço é limitado. Eu tô vendo você aqui com caminhonetes, né? Caminhonete grande e tal, e ocupa mais espaço na vaga. Fala pra mim o seguinte, quando é que a gente olha para um carro, você principalmente como especialista, como técnico, você bate o olho e você já sabe, esse cara tem um problema de vizinho, porque tá cheio de biquinho no carro dele, não é assim? Isso, o carro chega aqui cheio de amassados na porta. E esses amassados, na verdade, são a cutucada da porta do carro do lado. Quando abre a porta do carro vizinho, aí ela sempre bate na porta, principalmente nas quinas, né? Sim, sim. Aqui na da porta que abriu, pega na parte lisa do carro que tá com a porta fechada. Basicamente esse é o problema. E aí vai criar essa mossazinha, esse biquinho. Quando chega aqui, o que tem que fazer? Como é que é o diagnóstico? Como é que é o olhar técnico aí? Primeiro a gente analisa para ver se dá para fazer um DSP. Aí se caso não der e não tiver arranhado a pintura do carro, aí tem que partir para pintura. Dependendo da cor... Complicado, né? Isso, dependendo da cor tem que pintar a porta toda. E se for uma cor sólida, uma cor escura, dá para fazer micropintura. E aí nós temos um outro problema que é, porque a gente está falando da parte lisa da pintura onde deu aquele bico, mas também tem um outro fator que é quando a pessoa abre, esse carro tá aberto, posso mostrar aqui, ó. Quando a pessoa faz a abertura e aí raspa na parte, a caminhonete é um pouco mais difícil porque é alta, mas raspa o bico da porta, ou na calçada muito elevada, num outro elemento, numa pedra que está ali do lado e tal. Como é que é a recuperação, né? Como é que é a recuperação dessa situação? Dependendo do grau do amassado e de onde pegou, aí tem que partir para a funilaria. Entendi. É porque na maioria das portas, na maioria não, em todas as portas, na verdade, tem uma barra de segurança. Sim. E se ela pegar em cima da barra amassar, aí só funilaria. Do DSP é muito difícil de voltar. Sim, entendi. Quer dizer, a gente está falando de um grau de dificuldade da recuperação, porque tem elementos de segurança, como o Diego falou, que estão ali na parte estrutural daquela porta. E quando não tem recuperação, aí tem que trocar. Chega ao ponto de ter que trocar uma peça? Não, aí só se o cliente realmente quiser trocar. Para chegar numa originalidade. Isso, né? Isso. Mas assim, se for por conta de abertura de porta, dá para recuperar. Normalmente dá para recuperar, né? Normalmente dá. E para-choque, vamos falar disso também? Porque tem a situação das calçadas altas, aquelas pedras de marcação de estacionamento, que normalmente o pessoal pinta de amarelo. Às vezes a pedra é muito alta e aí raspa embaixo do para-choque. Carro mais baixo, uma picape não, uma caminhonete não, que normalmente é mais alto, mas um carro mais baixo raspa embaixo e pode pegar na parte de para-choque. Para-choque foi feito para isso, né? Foi feito para ser a primeira coisa que leva o atrito. Mas tem que evitar também, tem que ter o cuidado na distância correta, não é assim? Sim, sim. Até porque se ele passar por cima raspando na hora de sair, ele arranca o para-choque. Olha Pode aí. arrancar o para-choque. Diego, dica rápida. Quando a gente tem um carro e ele é um carro metálico, um carro de pintura sólida, o que é mais difícil recuperar? Na verdade, os carros de pintura metálica são bem mais difíceis de recuperar. Porque tem a cintilância da pintura ali, Isso. com verniz e tal, então recuperar quer dizer retocar, Repintar isso, repintar. refazer esse elemento é difícil, Isso, né? porque a gente tem que refletir da forma que foi pintada na fábrica. Certo, Aí tem cores que tem várias variantes. A mesma cor, ela tem várias variantes. sim. Aí pra gente poder chegar à mesma tonalidade é bem É complicado. bem complicado. Então vai lá. Então isso já é uma dica importante. Outra dica rápida. Quando a pessoa tem um carro de cor sólida, não é... Ah, então meu carro é muito mais fácil, vai recuperar com tranquilidade. Não, depende do local então dessa batida, né? Assim? Depende do local e da cor. Porque se ficar próximo, por exemplo, uma porta, se for nas extremidades dela, normalmente tem que alongar para essa vizinha. Entendi. E vamos falar o seguinte, de cores claras, nós estamos numa região de muito sol, a pintura queima, então para fazer um retoque numa pintura que tem uma oscilação por causa da incidência de raio solar, também tem aí um fator para trabalhar para chegar na cor exata, não é assim? Sim, tem. Tem sim. Não só nas cores claras, nas escuras também. Ok. Entendeu? Até carro novo, por exemplo, como eu falei, existe a variante. Tem cores da Toyota, por exemplo, que tem 30 variantes da mesma cor. Uau, olha aí, olha aí. E aí chegar nisso dá um trabalho, é olho, né? É olho. Não existe a fórmula, existe o olho até chegar. Existe uma ferramenta chamada espectrofotômetro.
Olha aí. Ele escaneia, ele bate uma foto da pintura do carro, ele lhe dá a variante mais próxima, mas mesmo assim ainda tem que ajustar no olho. Sim. Quando vem as provas, a gente fez na outra matéria, quando vem as provas, normalmente pega mais de uma tendência de cor até chegar na mais Isso. precisa, né? Exatamente. Lâmina de cor é alguma coisa assim que você usa? Isso, não é? isso. Tá, para poder chegar no valor. Então, olha só, a gente não tá falando de um problema que é só, eu fico chateado quando meu carro tem um amassadinho. Calma, não estou falando disso, estou falando de um problema um pouco mais grave. Eu estou falando de comportamento que tem a ver com respeito com a pessoa do lado, porque vai abrir a porta, vai bater e a porta dele também vai bater. Tem carros que tem o friso lateral, essa proteção do friso evita que tenha um problema maior. Mas quando não dá para ter o carro, ainda agora mesmo eu estava fazendo a abertura do programa, mostrei um carro lá que é lisa a pintura do lado. Se colocar um friso fica feio, denigra o carro, não é assim? Isso, tem carro que não tem estética para isso, né? Sim, não foi feito, não foi projetado para isso. Então, ou seja, aquele carro precisa de um cuidado ainda maior. Bem maior. Né? Principalmente os esportivos, né? Então, onde eu ia chegar? Se a gente for olhar, os esportivos de luxo, os carros de linha super premium, eles não usam friso, né? Raramente você vai ver uma Porsche com friso lateral, uma Ferrari com friso lateral, até tem algum adorno e tal, mas não é um friso necessariamente de proteção para batida, para impacto, não é assim? Exatamente. Sem contar que esses carros novos agora, a maioria está saindo com as peças em alumínio. Aí é bem mais complicado para fazer tanto o DSP quanto a funilaria. Por isso precisa estar de olho em tudo isso. Diego, obrigado pelas informações, mais uma vez a gente poder estar aqui junto com você. Por nada, meu amigo. E a gente tá falando com o Diego porque ele é especialista em carro de linha premium. A gente já fez matéria aqui mostrando carro importado. É muito mais complicado, acho que entender que ainda tem o fator de carros, os carros antigos, por exemplo, você tem que chegar em cor que nem tá mais em catálogo, não é assim? Verdade, verdade. É disso que a gente tá falando. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Mais. E vamos falar disso porque a gente vai falar de quem gosta de carro em condições de uso, tudo direitinho. A gente está falando de dica para você que se preocupa com tudo isso. Quer uma dica minha, uma dica pessoal, uma dica do Carshop TV? Estaciona bem o seu carro, procura observar o espaço da sua vaga. Se você tem um carro mais largo, troca a vaga com o vizinho, negocia essa possibilidade, porque às vezes a sua vaga no seu prédio lá, por exemplo, não comporta aquela largura de carro. Eu adoro uma picape, adoro uma caminhonete, quero comprar um carro maior. E aí vai ter uma dificuldade em estacionar desse jeito, seja na empresa, no shopping também. Às vezes a gente na empolgação de parar o carro mais perto lá da porta de entrada, procura uma vaguinha mais larga e tal, que você vai ter muito menos prejuízo. É isso, dica do Carshop TV para você hoje. Em Campina Grande, Carro e Navidad Motors, estou aqui com o Islan, que é o homem bomba! Vamos lá, Islan! Spin Active 2023, 7 lugares top, né, Islan? Isso mesmo, você quer carro 7 lugares, vem aqui na Vidal Motors, quer que tenha o carro que você procura. Spin Active, como ele já falou, esse carro tá custando 109.900, carro de negociação por 108.900. R$1.000 de bônus. E ainda leve PVA 2025 pago. Vamos fazer o melhor negócio com quem entende do negócio. Vamos dar endereço? Avenida Janus Ferreira, número 800, Campina Grande, Paraíba. Vem pra cá, porque Vidal Motors tem o seu carro, vem! Na hora de comprar um veículo, seja numa loja, seja diretamente com o proprietário lá na internet, fazer o negócio precisa ser, olha só, algo realizado com toda a segurança. Por isso, a Supervisão faz vistorias automotivas, seja a vistoria de transferência, aquela regulamentada pelo Detran, ou sejam vistorias mais completas, como a vistoria cautelar, que avalia todo o histórico do carro com total profundidade, documentação também. E olha só, a vistoria Certicar é a vistoria mais completa deles, que avalia, inclusive com equipamentos especiais, a pintura do carro. Se já houve uma colisão, uma reforma, uma repintura, tudo isso você fica sabendo. É tranquilidade para quem compra, é segurança para quem vende. A supervisão está em todo o país e olha só, a gente está falando da melhor do mercado para você sair seguro na hora de fazer a sua aquisição. Se é lojista, se é particular, supervisão, lugar de fazer a vistoria do seu carro. Tem endereço, tem QR Code aqui embaixo. Vem para cá. Sabe por que comprar peças no Baratão das Peças é melhor? Porque tem preço diferenciado. Aliás, cobre oferta, não é assim, Thiago? Isso, traga só saindo pra cá que cobrimos ele garantidamente. E a gente está falando de atendimento com uma equipe especializada e tudo que você precisa, porque eles têm um vasto estoque para poder atender toda a necessidade. Vamos dar endereço para quem quer comprar peça agora? Isso, Rua Marcial Pinheiro, 319, Varadouro. Vem para cá, porque aqui você faz, olha só, a melhor aquisição das peças para cuidar bem do seu carro. É Baratão das Peças, vem!
Classe A Veículos, uma das lojas que mais vendem, campeãs de vendas dos feirões. Pois é, e dá uma olhada no tamanho desse estoque. Muito carro novo para você. Tem Renegade, tem Sentra, tem HB20, tem, olha só quanto Onix aqui. Carros de qualidade, procedência e barato, super negócio. Olha só, tem Fiat Argo aqui te esperando. Esse carro tá super zeradinho. Quero dar um destaque para você, dá uma olhada. Tem um HB20 Comfort 2024 só com 24 mil quilômetros, único dono, zeradinho, estado de novo para você pegar e sair rodando, super negócio. De 74.990 por 71.990. Quer mais desconto? Qualquer carro da loja. Disse que viu aqui no Car Shop TV, já ganha R$1.000 de desconto. Vem pra cá, Avenida Hilton Souto Maior 116, aqui no José Américo. Olha que estoque lindo, é Classe A Veículos, vem fazer o melhor negócio. É verão legal no melhor shopping de automóveis da cidade. São 16 lojas, mais de 500 carros esperando por você. Isso mesmo, Daiane, é o maior, mais interessante shopping de automóveis da cidade. Por quê? Porque é um dos pioneiros, porque tem mais de 500 carros, são 16 lojas, 13 lojistas, tem uma super estrutura completíssima e muito conforto, né? Quem não quer comprar carro com a tranquilidade de ser bem atendido, de ter um espaço aí com muita sombra, tudo isso para poder fazer o melhor negócio. E dá uma olhada, vou mostrar carro, vou começar aqui com a Speedcar. Speedcar tem um super estoque, dá uma olhada, mostra a câmera para lá, olha quanto carro à disposição. Eles têm aqui, ó, Honda City, tô falando de um EX com motor 1.5 por 98.900. Eles têm aqui esse Nissan Kicks também, tem muito carro em promoção, mas quero dar um destaque para você. Vamos falar de um carro diferenciado, que é um sedã. Eu tô mostrando aqui para você um Onix Premier, é 2023, único dono. Ele tem aí uma lata super bonita, pneus novos, rodas de liga leve de série, a abertura da mala dele é no controle, tá na chave, mala elétrica, tem ar-condicionado digital, trava elétrica, ele tem som multimídia, vidro elétrico, câmbio automático de série, essa central multimídia tá super linda e o preço desse carro tá super diferenciado também, olha só, era 79.900, agora 78.900. Vamos pra cá? A Millennium tem 3 lojas aqui no Shopping Carro Legal. Eu tô aqui na última loja, na última parte aqui do shopping, a gente tem carro para mostrar para você. Dá uma olhada quanto carro, olha só, diferenciado, né? Tem Captur, tem HB20. Vamos falar desse Nissan Versa, é um Versa Exclusive. Esse carro é 2024 com baixa quilometragem, rodas de liga leve de série também, pneus novos. Lindo, né? O design desse carro fantástico, super sedã, tá? Para pegar e sair rodando. Ar-condicionado digital, bancada aí em couro e dá uma olhada nesse tom bicolor também, preto, cinza, central multimídia, volante multifuncional, câmbio automático de série, encosto de braço tanto para o motorista e o carona, como no banco traseiro também com porta-copos. Preço dele tá super diferenciado, era 114.900, agora 109.900. E olha quanto carro eles têm aqui. Vou mostrar mais carro. Shopping Carro Legal é diferenciado porque tem equipe super experiente para poder dar toda a orientação, eles têm estrutura para você ter o melhor atendimento e tem carro em promoção super especial, ofertas especiais aí no verão legal para você. E a Carrossel tem um super estoque também em promoção, tem Polo Track, tem Mob, tem muito carro aqui, carro grande, carro pequeno, do jeito que você procura. E vamos dar destaque? Olha só, eu tenho aqui um Ford Ka, só que é um Ford Ka sedã. Olha as imagens, olha que carrinho bonito. E esse carro, olha só, ele é 2020, mas é motorização 1.5 flex, com ar, vidro, direção. A interna dele tá super bonita, som original de fábrica com entrada USB. Ele tem ar-condicionado, ele tem vidro elétrico, tanto no banco traseiro como no banco dianteiro. Super bancada também, bonito esse carro, câmbio manual, muito mais economia. É carrinho para pegar e sair rodando, super negócio para você com preço diferenciado. O preço era 54.900, agora 53.900. E as lojas aqui do Shopping Carro Legal estão se preparando porque daqui a poucos dias, a partir do dia 20, vai ter super feirão, isso mesmo, a gente está falando de promoção diferenciada, uma super parceria com o Banco BV, olha só, taxas aí para parcelinhas que cabem no bolso, aceito usado na troca com uma super avaliação, e você vai sair daqui com o seu carro novo. Olha só, parcelas a partir de 699 e só para daqui a 60 dias. Corre para cá porque tem verão legal no melhor shopping de automóveis da cidade. Não é o melhor, Daiane? Tem Detran, despachante, vistoria, bancos e agora uma lanchonete nova. Tudo pensando na melhor comodidade para você. Dica rápida do Car Shop TV para você, falando de espessura de tinta. A tinta são micras, né, que fazem esse cálculo? Exatamente. As camadas de tinta, uma sobre a outra, vai chegar na espessura. Exatamente. A gente mede desde a chapa até o verniz. E aí a gente está falando de um fundo, um primer, um fundo, todas as camadas até chegar no final. Exatamente. Todas elas até chegar ao final. Vou relembrar um assunto que você falou antes. A pintura que vai sendo desgastada com o tempo, ela também vai mudando a sua espessura, não é assim? Sim.
Cada vez que você vai polindo ela, ele vai, a abrasividade da massa de polir com a boina, ele vai tirando o verniz, né? Aí vai afinando. E aí, quando a gente fala com alguém que é especialista em pintura, trabalha com esse equipamento. Vamos mostrar, Diego? Como é que é o nome desse equipamento e qual é o objetivo do uso dele? Esse aqui é um medidor de espessura. Tá. Ele serve para fazer esse cálculo. Exatamente, ele mede desde a chapa até o verniz. Tá. Aí a gente consegue com ele identificar se houve uma repintura, até pra gente fazer um polimento técnico no carro, a gente mapeia o carro todo antes com ele, para saber até onde a gente pode forçar ou não. Entendi. Se tiver com risco de pelar a pintura do carro, a gente fala pelar quando tira o verniz. Sim. Aí a gente já não força. Aí se tiver espessura suficiente, a gente consegue forçar mais onde precisa. Vamos entender, quer dizer, você chega na oficina e vai, ou pro polidor e fala para ele, eu quero dar um polimento no meu carro, quero fazer uma cristalização no meu carro, quero fazer um polimento para tirar os arranhados. Carros escuros, pretos, eu gosto muito de carro preto. Carro preto, qualquer coisinha faz um risco. Isso. Quer dizer, antes de fazer o polimento, precisa saber isso, porque senão pode ser que ele force numa quina, num vinco e arranque o verniz. Exatamente. Né? A gente primeiro mapeia o carro todo com esse equipamento. Para saber onde pode chegar. Onde pode chegar. Aí, nos pontos críticos, a gente marca, coloca uma fitazinha lá para saber que lá não pode forçar, entendeu? Super importante isso. Vou mostrar no uso. Por exemplo, a gente tem um carro aqui, mostra pra gente. Aqui a gente tem áreas desse carro que foram pintadas, e outras que são originais. É assim? Isso. Esse carro foi pintado o capô. Então vai lá, ele mediu. Qual que é a espessura que tá dando aí? 108 microns. Existe a margem para mais para menos. Aí, o limite, né? O limite, isso. E o padrão, na verdade, depende da montadora. Tem montadora que tem um padrão maior e outros um padrão menor. Tá. De 150 para baixo é considerado original. Original. Embora eu já peguei carros aqui, um exemplo, uma Land Rover, que ela dava 230, 220 alguma coisa, num carro inteiro. Quer dizer, o carro tinha sido pintado desse jeito. Não, exatamente, foi pintado na fábrica, sim, entendeu? Sim. Assim, ele tinha uma migragem maior, entendeu? Mas o normal é abaixo de 150. E aí a gente tem aqui 108, então essa parte aqui foi considerada original. Aí assim, tem peças que, dependendo do local, ela dá um para mais e para menos por conta da posição da peça. Sim. Aí o verniz ou a tinta ela acomoda de uma forma diferente, entendeu? Certo. Vou medir aqui agora em outro local. 103. 103. Então tem uma pequena oscilação, é natural que se tem. Então até 150, de forma geral, a gente entende que o carro está dentro da pintura original. Isso. Vou mostrar uma parte repintada para a gente poder ter uma ideia. Esse capô, ele é o capô do próprio carro e ele foi feito uma repintura. Foi feito uma repintura. 192. 192. Então ele está totalmente acima do normal, então aqui já tem uma repintura. Isso. E tem locais aqui que ele vai dar mais alto. Mais alto ainda. Por conta que pegou um pouco de massa. Onde pegou a massa. Veja bem, importante dizer isso. A gente está vivendo uma realidade onde não dá para descartar o carro porque ele teve uma pancada. A gente precisa fazer a recuperação. Então não é condenável o carro ter sido pintado. Agora, de outra forma, também é importante que a pintura seja feita com técnica, com quem tem essa habilitação especial para poder fazer isso e manter o mais dentro da originalidade possível. Tá certo dizer dessa forma? Com certeza. Exatamente. E quais são os fatores? Acho que explica isso é importante. Os fatores na hora de você revender o carro, você vai ter uma aceitação melhor. Se isso for bem feito, né, fica mais difícil de o cliente ver que o carro teve uma repintura, embora hoje tenha as vistorias cautelares, né? Que tem, né? O aparelho usa o mesmo. Exatamente, que ele usa o aparelho e ele vai identificar se realmente o carro teve uma avaria ou não. Mas assim, sendo bem feito, é aceitável. Ruim é quando um serviço é mal feito e você compra um carro sabendo que teve um sinistro, porém tem que refazê-lo ou porque ficou mal feito, né? Deixa eu falar uma outra situação também, acho que cabe aqui dentro dessa mesma informação. Muita gente faz a aplicação do filme, né, por cima, o filme plástico, o PPF. O PPF. Então aquele filme transparente, ele mantém a originalidade do carro, se faz isso principalmente para carros mais caros e tudo mais. Mas eu já vi, tem vídeos na internet aí do pessoal tentando tirar o filme e saindo parte da pintura junto. Um carro repintado, ele vai ter menos aderência, menos a ancoragem da tinta é diferente ou não é esse o caso? Tem que tomar muito cuidado. Vamos lá. O problema da remoção do PPF ou do adesivo em carro repintado é porque muitas pessoas trabalham de uma forma errada. A pintura ela precisa de uma ancoragem para que quando você aplica a tinta nela, a tinta segure realmente. Sim. Se você lixar com a lixa muito fina, quando você for arrancar o adesivo, realmente ele pode acontecer de arrancar a tinta. A lixa muito fina, ela não vai dar ranhura suficiente para poder ancorar a tinta. Exatamente. É isso, né? Aí por isso que quando você arranca o PPF, em algumas situações, a tinta vem junto.
Tá, então aí a gente já tem uma dica importante que é mito, então, que todo carro repintado, se pôr PPF, vai arrancar tinta. Se for feita uma boa ancoragem, então vai manter. Outra coisa, um carro de pintura original pode acontecer de na hora de tirar o PPF sair parte da tinta ou não? Isso é muito difícil. É muito difícil, mas pode acontecer, mas é muito difícil. Principalmente delaminação do verniz, não a tinta inteira, mas sair uma delaminação do próprio camada superior, né? O que é que acontece? Às vezes quando sai só o verniz, por exemplo, na hora que fez a pintura, deixou a tinta secar por muito tempo. Entendi. Você tem um tempo para... Cura é diferente, Isso, né? você tem um tempo para ela absorver um pouco do solvente para você Certo. aplicar o verniz. Por isso que não é qualquer um que pode fazer. Obrigado, Diego. Por nada, meu amigo. Isso aí. Dica do Car Shop TV, o Diego ele tá aqui. A tua oficina Custom Garage, ela tá aqui na região. Aqui é Cabedelo já, né? É considerado É cabedelo. considerado Cabedelo, tá? Logo no final aqui do Bessa. Vale a pena você conhecer porque eles são especialistas no assunto. Obrigado, meu amigo. Isso aí, tamo junto. E vamos falar mais de informação, porque o Car Shop TV sempre traz o melhor do segmento automotivo. Tô contra a luz aqui, mas dá pra você me enxergar, olha só. A gente tá falando de carro que precisa de cuidado e é por isso que você que gosta de carro precisa estar de olho em cada detalhe e manter ele em dia, né? E a gente sabe que carro, muita gente diz assim, carro é uma família, você gasta igual uma família. Porque realmente para manter em dia tem que estar de olho em cada detalhe. A dica que a gente dá aqui no Car Shop é não deixa se agravar o problema, chega uma hora que custa tão caro que não vale mais a pena. Então vale a pena você ficar de olho aí no dia a dia e cuidando, administrar da melhor maneira, porque o seu carro é um bem precioso. É isso aí, Car Shop TV. E a gente está concluindo mais um Car Shop TV, o seu programa automotivo de todo sábado pela manhã. A gente falou de assunto importante hoje, falamos sobre biquinho, os microamassados, né, das portas do carro, porque estaciona o carro e aí tem gente que abre a porta do lado e vai fazendo aquelas batidinhas. Pois é, e é super importante cuidar disso. Super dica aí do Car Shop TV. A gente traz sempre conteúdo aí relevante, né, para quem gosta, para quem vive dentro desse contexto, desse segmento. Se você chegou agora, não deu tempo de assistir aí matéria especial, todo o conteúdo que a gente trouxe essa semana, tem um QR Code no canto da tela, tem o nosso Instagram também. Você vai lá para as nossas mídias sociais e acompanha tudo que a gente prepara semanalmente com muito carinho aí para você. Obrigado pela sua audiência, você que ficou com a gente até agora, obrigado pela sua companhia. Tem bastante conteúdo que a gente já está preparando para a semana que vem, então segue a gente nas mídias sociais porque você vai ficar ligado aí em todas as informações. Também tem os nossos anunciantes, patrocinadores, super negócios, uma vitrine especial de negócio. Aliás, se você é lojista, se você trabalha dentro do segmento de algum outro elemento aí que é do mesmo setor automobilístico, setor automotivo, entre em contato com a gente, tem os nossos contatos aí, tem as nossas mídias sociais, faz contato porque quem sabe aqui pode ser a sua grande vitrine de negócios, isso mesmo, Car Shop TV é o melhor do segmento automotivo para você. E fica com a gente porque tem comercial, daqui a pouco começa Car Shop TV, vamos junto. Car Shop TV, a gente está dando início a mais um programa. Tô aqui no Pier da Jacaré Marina. Olha só, a gente está aqui nesse lugar especial. Abraço pro Lula lá, meu amigo. E a gente vai falar a matéria especial hoje que tem a ver com esse universo aqui que são as lanchas. Pois é, a gente está aqui fizinho de tarde, daqui a pouco tem pôr do sol, muitas embarcações chegando por causa da maré nessa época de feriado aí, de carnaval que teve e é alta temporada também. As embarcações elas vão lá para Areia Vermelha, vão para outros locais e olha só, transitam entre uma localidade e outra. Por exemplo, vai para Areia Vermelha e depois atraca em um outro lugar. E no meio desse processo, muitos, às vezes, proprietários das embarcações, muitos marinheiros, deixam a churrasqueira acesa para não gastar o carvão, não ter que acender o fogo de novo no outro ponto. Você sabe do risco que é navegar com a embarcação desse jeito? Pois é, a gente vai falar sobre isso na matéria especial do programa de hoje. A gente está começando agora, tem bastante assunto. A gente também tem matéria especial da Daiane falando aí com uma dermatologista especialista, uma das terapias, um dos tratamentos que ela faz, é especialista em melasma, e as mulheres sofrem aí com melasma, as manchas na pele. Ela vai falar sobre tudo isso. Tem bastante conteúdo, bastante informação para você. Car Shop TV vai ao ar todo sábado, às 8h30 da manhã, 8h35 da manhã,
manhã, aqui no Canal 10, agora não é mais TV Manaíra, agora muda para TV Norte, isso mesmo, vem novidade por aí, bastante coisa boa e a gente vai conversando com você ao longo do tempo, a gente tem muita coisa para mostrar. Fica com a gente, chegou agora, não vai poder ficar até o fim, você já sabe, tem um QR Code no canto da tela, você aponta a câmera do seu celular, vai lá pro nosso canal oficial do YouTube e assiste à vontade. Mas fica com a gente porque tem bastante conteúdo bom, no programa de hoje é Marshop TV, vamos junto! A Mar Escola Náutica, se você tem uma embarcação, quer adquirir ou se quer pilotar uma embarcação, precisa de habilitação e tem que fazer com a melhor. Primeiro porque são homologados na Marinha, homologados na Capitania dos Portos, são uma das mais experientes aqui da nossa região e eles têm embarcações próprias, lancha, jet ski, equipe especializada para fazer a aula teórica, primeiro fazendo toda a orientação com a apostila própria e todo o contexto de treinamento, depois a aula prática e a prova prática aqui dentro d'água nas embarcações próprias e depois o acompanhamento na Capitania dos Portos para a prova teórica, finalizando e entre 10 e 15 dias você já tem a sua habilitação. É isso mesmo, dá tempo, tem que ser agora. Entre em contato, tem QR Code aqui embaixo, tem endereço no canto da tela, vem para cá porque a gente está falando da melhor. A Mar Escola Náutica, o lugar de você tirar a sua habilitação e tá prontinho para navegar agora mesmo. Boatlux Cotas Náuticas, chegou a hora de você realizar o seu sonho e ter uma embarcação como esta. Dá uma olhada, tô aqui a bordo de um GTI SE 170, são 170 HPs e dá uma olhada que jet lindo nessa cor nova, linha 2025 da Seadu. Ele já vem com painel digital, som premium, escada de embarque, sistema Link, completinho, 3 lugares para você pegar e sair navegando. E quanto é que você gasta para ser um dos cotistas e já poder navegar na sua embarcação? Isso mesmo, você dá R$12 mil de entrada e o restante paga em 24 parcelas iguais de R$ 812,50. Isso mesmo, vem agora! Boatlux Cotas Náuticas é a maneira inteligente de você ter a sua embarcação e já curtir a partir de agora, então vem! É dica do Marshop TV. Pra quem navega de lancha, a gente tá aqui com o Erinaldo. Erinaldo, tudo bem? Como é que Tudo vai? bem, sim, graças a Deus. Faz tempo que você é marinheiro? Sim, sim, desde os 14 anos de idade. Olha aí, não vou nem perguntar a idade, mas já faz uns aninhos bons. Faz sim, já 20 e poucos anos já. Olha aí, 20 e tantos anos navegando. E tem uma coisa que muita gente não sabe do risco que tá correndo. Eu vejo gente chegar pra cá, turista, que quer alugar um barco, e às vezes o turista fica insistindo para um cuidado que muita gente não sabe o tamanho, a dimensão do problema que é navegar com a churrasqueira acesa. Porque aqui, olha só, as pessoas saem daqui das marinas, fazem os passeios, normalmente vão para Areia Vermelha quando a maré tá boa, a maré tá baixa, vão para outras localidades, prainha, tudo mais, e depois vêm pro pôr do sol do Jacaré e terminam de novo aqui no pier, né? E aí, muita gente faz isso e na tentativa de economizar o acendimento da churrasqueira ou economizar carvão, navega com a churrasqueira acesa. Isso é um risco, não é? Com certeza, com certeza. A gente mesmo aqui, a providência da gente, assim que a gente sai de Areia Vermelha, a gente já manda o proeiro apagar a churrasqueira. Tem que apagar. Tem que apagar, de todo jeito. Vai pra prainha, na prainha, se for preciso, a gente acende de novo. Não Acende tem... novamente. Pra não correr o risco, já aconteceu em outra embarcação que eu trabalhei, inclusive em Recife, a gente deixar aceso e pegar fogo o porta-melo do barco, entendeu? Olha só o tamanho do piso. Já passou por isso? Já passei por isso, então a gente sempre se Era uma previne. embarcação desse tamanho ou não? Era menor? Desse mesmo porta aqui, 50 Olha aí, pés. olha aí, uma embarcação de 50 pés, que a churrasqueira é fechada. Tem umas outras que são menores, que a churrasqueira ainda é menorzinha. Aquelas lá é mais arriscado ainda, né? Com certeza, com certeza. Sempre é bom o marinheiro sempre apagar, né? A providência é essa, sempre apagar para não correr o risco de acontecer um incêndio, né? Inclusive, isso é instrução da Capitania dos Portos, instrução da Marinha, tem que ter esse cuidado. Às vezes a economia é tão besta, porque na verdade apaga lá, é só aquele carvão que tá dentro da churrasqueira, bota de novo, rapidamente o marinheiro vai lá e acende, é tão fácil, né? Que custa gastar um acendedor num passeio? Pois é, não vale a pena correr esse risco. E na verdade, me fala uma coisa, por exemplo, essa embarcação, onde é que tá o tanque de combustível dela? Fica mais à frente aqui, por trás do porta-melo aqui. Tá, as embarcações menores, as lanchas menores, o tanque, a Sempre parte é é próximo, embaixo, né? isso. Olha só o tamanho do risco. Então, se houver esse incêndio, esse pequeno incêndio, rapidamente pode A acessar. parede de fogo já era, é inevitável. O incêndio é ligeiro demais. Olha só a dimensão do problema. Meu amigo, obrigado pelas informações. A gente está falando com um navegador, com um marinheiro experiente. Então tá aqui todos os dias. Você navega praticamente todo fim de semana? Todo final de semana, coisa, todo né? final de semana sempre a gente tá navegando. Isso aí, que maravilha. E a gente está falando de dica para você que tem embarcação ou até quem aluga embarcação precisa desse cuidado. Obrigado mais uma vez. E olha só, o Marshop TV traz sempre o melhor da informação desse segmento náutica, super importante para você. Tem mais informação.
E tem barco que é de locação e a gente precisa entender a responsabilidade de estar numa embarcação que tem fogo, que tem churrasqueira. Estou aqui com o Michel. Tudo bem, Michel? Tudo bem, tudo jóia. Jóia. O Michel tem uma empresa especialista aí em locação de embarcações. Quantos barcos tem hoje na tua empresa para locação? Então, hoje a gente está com em torno de uns 30 barcos disponíveis para locação. Ok. Então tem barcos próprios, barcos de terceiros que são associados Isso, também, tem todo um contexto. E a responsabilidade da embarcação, aconteça o que acontecer, é do marinheiro, não é isso? O barco alugado é o marinheiro que é a autoridade. Exatamente. O capitão é o marinheiro, ele fica encarregado de fazer todo o trabalho, desde o abastecimento, a condução da embarcação e manipular tudo o que for necessário. A churrasqueira é um item que realmente requer um cuidado a mais, né? Porque é a carvão, então tem fogo, então Sim. realmente tem que ser bem trabalhado isso aí para que não ocorra nenhum tipo de acidente. E numa embarcação pequena, as maiores, o tanque ainda fica um pouco mais distante. Mas uma embarcação pequena, o tanque está praticamente embaixo da churrasqueira, não é assim? O acesso é muito próximo. Por isso é importante ter esse cuidado, não é dessa forma? Sim, sim. E tem embarcações pequenas, né, de 19 pés, que todas as embarcações, dependendo do tamanho, elas têm a churrasqueira. Sim. E aí realmente é como você disse, a churrasqueira ela fica próxima ao tanque de combustível, porém, como o marinheiro ele já é treinado, orientado, fazer da forma correta, então não tem risco, porque ele vai fazer tudo da forma que tem que ser feito. Sim, já tem instrução para isso. Instruções, isso. Agora me fala uma coisa, uma pessoa fez uma locação, uma família pegou aí 8, 9, 10 pessoas, querem fazer uma locação no barco, chegam aqui e alugam um barco. Na verdade, essas pessoas não manipulam em nada churrasqueira, essas coisas, é só o marinheiro, não é? Exatamente, o cliente vem apenas só para o lazer, era a parte de navegar e a responsabilidade todinha do marinheiro. Sim, e daí também a orientação de segurança que quem está dando é o próprio marinheiro. A gente conversou ainda há pouco com um outro marinheiro já há muitos anos, experiente, ele estava falando disso. É perigoso. Ele mesmo contou que já passou por uma situação como essa, né, no outro local que ele morava e trabalhava, e a gente sabe que existe o risco, existe o perigo. E a economia é só um acendedor. Acho que não vale a pena, não é assim? Exato, realmente para poder fazer acender a churrasqueira, a gente manipula com... Tem algumas pessoas que manipulam com um acendedor portátil, né? Sim. Que é a forma correta. E tem as pessoas que manipulam de forma artesanal, né? Levando gasolina, álcool, que realmente não é o recomendado. Não é recomendado, pode escorrer, pode estender a chama para um outro local e Isso, correr maior risco. É isso, a gente está falando de instrução e orientação técnica. A Marinha, inclusive, dá essa orientação, que não pode, tem que tomar cuidado com isso. E é por isso que a gente está tratando desse assunto. Obrigado, Michel. Nada, estou à disposição sempre. Isso aí. E a gente está trazendo informação que é para você que gosta desse universo da navegação. Fiquei escuro aqui porque fiquei contra a luz, mas dá uma olhada aqui, que lugar bonito. Olha só, eu tô com o Eduardo da Boatlux. A Boatlux, as embarcações, elas têm grupos, né, de coproprietários. Isso. E aí todo mundo é dono. E aí como é que fica? A responsabilidade é do proprietário do barco. Mas a manipulação da churrasqueira é o marinheiro que faz, não é assim? Isso. Dentro da nossa infraestrutura, a gente chama o marinheiro de assessor de lazer. Justamente porque é a pessoa que vai trabalhar com o churrasco, que vai trabalhar com servir as bebidas, que é a pessoa que vai assessorar o pessoal dentro da embarcação. Certo. E aí, consequentemente, a gente sabe que a pessoa se sentindo proprietária, às vezes ele tenta, como é que eu vou dizer? Ele tenta mostrar essa autoridade, querendo, às vezes, dar uma diretiva que o capitão do barco, naquele momento, que é o marinheiro, ele não pode permitir, porque tem legislação, não é assim? Isso, né? Além de ser uma normativa, né, da capitania, da marinha, existe também a questão do risco da integridade física de seres humanos que estão dentro da embarcação e também da embarcação, né? E a gente está falando de uma quantidade de pessoas que estão ali. Agora fala de uma coisa importante, Eduardo. Se a churrasqueira não for apagada e o barco vai se movimentar, tem a incidência daquele vento forte. O braseiro ali vai começar a encandecer, né? Assim, e o risco é muito mais do que, não vai pegar fogo, não vai incendiar, mas vai jogar faísca para tudo que é lado, né? Dessa forma? Na hora que o barco está em movimento, mesmo que a churrasqueira esteja fechada, ela entra rajadas de vento ali na churrasqueira e faz com que o carvão comece a crepitar. E nessa crepitação do carvão, começa a voar estilhaço de carvão incandescente para tudo quanto é lado.
E aí isso pode bater no olho de uma criança, isso pode bater no olho de um adulto, pode bater no cabelo de uma pessoa e queima o cabelo. Isso pode... Até os tapetes do barco, né? Os Aquele tapete de borracha. As tecas do barco são inflamáveis. Tudo no barco é inflamável. Sim. Então, assim, é muito risco. Sim. Né? Agora, é muito risco do ponto de vista dos bens materiais e do bem maior que é a vida, Que é a né? vida, pois é. Das pessoas, né, dentro da embarcação. Isso mesmo. E por isso que existe a normativa, como o Eduardo falou. E a gente está falando de segurança porque a gente quer curtir. Um lugar maravilhoso como esse tem que ter o lazer, tem que ter a diversão e evitar o risco é o melhor caminho, né? Sim, isso. E não custa nada, né? Saiu de areia vermelha, apaga a churrasqueira, vai pra prainha, acende ela de novo, veio pro pôr do sol, acende ela de novo. Não custa nada. É um custo muito baixo pro risco que se quer correr. É né? bom hábito, né? Acho que são os bons hábitos, exatamente. É um bom hábito, é um bom senso, né? Da Sim, pessoa ser prudente. Isso aí. Né? Obrigado, Eduardo, pelas informações. Beleza, estamos aí à disposição. Maravilha. Por isso que a gente está trazendo essa informação, porque vale a pena, a gente quer que você curta, aproveite bem. Afinal de contas, a gente está num lugar maravilhoso, né? A gente tem que curtir tudo isso, cuidando do bem maior que é a vida. É isso aí, continua com a gente. É Mar Shop TV. A Mar Escola Náutica, se você tem uma embarcação, quer adquirir ou se quer pilotar uma embarcação, precisa de habilitação e tem que fazer com a melhor. Primeiro porque são homologados na Marinha, homologados na Capitania dos Portos, são uma das mais experientes aqui da nossa região e eles têm embarcações próprias, lancha, jet ski, equipe especializada para fazer a aula teórica, primeiro fazendo toda a orientação com a apostila própria e todo o contexto de treinamento, depois a aula prática e a prova prática aqui dentro d'água nas embarcações próprias e depois o acompanhamento na Capitania dos Portos para a prova teórica, finalizando em entre 10 e 15 dias você já tem a sua habilitação. É isso mesmo, dá tempo, tem que ser agora. Entre em contato, tem QR Code aqui embaixo, tem endereço no canto da tela, vem para cá porque a gente está falando da melhor. A Mar Escola Náutica, o lugar de você tirar a sua habilitação e tá prontinho para navegar agora mesmo. Boatlux Cotas Náuticas, chegou a hora de você realizar o seu sonho e ter uma embarcação como esta. Dá uma olhada, tô aqui a bordo de um GTI SE 170, são 170 HPs e dá uma olhada que jet lindo nessa cor nova, linha 2025 da Seadu. Ele já vem com painel digital, som premium, escada de embarque, sistema Link, completinho, 3 lugares para você pegar e sair navegando. E quanto é que você gasta para ser um dos cotistas e já poder navegar na sua embarcação? Isso mesmo, você dá R$12 mil de entrada e o restante paga em 24 parcelas iguais de R$ 812,50. Isso mesmo, vem agora! Boatlux Cotas Náuticas é a maneira inteligente de você ter a sua embarcação e já curtir a partir de agora, então vem! M de Mar Shop, é M de mulher. E hoje eu vou falar sobre um problema que atinge muitas mulheres, inclusive eu, o melasma. Você sabe o que é o melasma? Você sabe por que atinge as mulheres? Qual é a causa? Eu vou falar hoje com a dermatologista, a doutora Gabriela, é especialista em pele, e a gente vai falar sobre os cuidados, porque a gente está exposto ao sol, a gente está sujeito a, de repente, piorar o quadro. Será? Vamos falar sobre isso? Tem matéria e muito conteúdo sobre o assunto. Olá, Daiane. Então, o melasma é bastante frequente, principalmente nessa época do ano, né? Acabou de passar o verão. E ele é caracterizado por aquelas manchinhas acastanhadas na pele, manchinhas marrons, se apresentam principalmente no rosto. E ele é uma doença crônica que tem como principal vilão o sol. Então vamos falar sobre todos os detalhes dessa doença tão frequente aqui no consultório. Vamos falar sobre sol, vamos falar quais são os principais fatores causadores da doença e o que nós podemos fazer para nos proteger melhor. E o sol? A gente está numa região onde tem muito sol, e João Pessoa principalmente, né? Porque é o lugar onde o sol nasce primeiro. Então a gente está sempre exposto. E no passeio a gente acaba ficando exposto muito mais tempo. Mesmo quem não está direto no sol tomando sol, mas está no barco, por exemplo, tem a maresia, né? Tem todo o bafo, digamos assim, que o sol traz. Será que ele é um vilão? Será que ele piora ainda mais o quadro do melasma? Então, muito se estuda sobre o melasma e um dos piores vilões que a gente sabe que está totalmente relacionado com o melasma é o sol,
tá? A radiação UVA, UVB. Então, a radiação ultravioleta, ela tem a capacidade de estimular a produção dessas manchinhas, certo? Então, a gente tem o UVA, que provavelmente é o maior responsável pelo surgimento das manchas, o UVB, que está também relacionado pela hiperpigmentação, mas principalmente com o câncer de pele, o infravermelho, que faz aquela sensação do calor, como ela falou, do mormaço, e tem também a luz visível, tá? Que muitas vezes a gente acha que a luz visível ela é presente apenas nas telas, como a luz azul, mas ela também está presente na radiação solar. E eu tô vestindo um Breza Brand, que me veste aqui pro programa. Obrigada, Breza, me deixar bonita aqui. Esse lookinho navy, né? Para combinar com o nosso programa. E aí, doutora, protetor facial, me diz, resolve para o melasma? Sim, com certeza. O protetor solar é o nosso principal aliado contra o melasma, tá? E como é que deve ser esse protetor? Protetor solar com fator alto, FPS alto. Geralmente a gente fala acima de 30, mas no caso dessa maior exposição, você precisa pelo menos um FPS maior do que 70. Lembrar também de utilizar um protetor com cor, para ter essa proteção contra a luz visível. Você pode usar também a maquiagem, que serve para camuflar essas manchinhas também. E lembrar de uma coisa muito importante, que é a fotoproteção oral, que nem todo mundo conhece. A gente tem um comprimido, uma medicação que pode ser tomada para lhe deixar mais protegido do sol. Então, a gente utiliza bastante no tratamento contra o melasma. Eu, particularmente, não gosto do meu melasma, das manchas que ficam no meu rosto. Eles ficam muito próximos das minhas sardas, que eu gosto, inclusive, que estão até na moda, né? Tem gente fazendo maquiagem aí, fazendo uma sarda fake. Mas, se eu cubro a maquiagem, acabou cobrindo também as minhas sardas, e como são muito próximas, acabou ficando muito mais escuro. No meu caso, eu não gosto, e também para parecer mais bonita aqui para vocês, eu acabo aderindo à maquiagem, assim como muitas mulheres. E a maquiagem é um jeito de camuflar? Existe algum produto que seja benéfico ou ele pode ser também um vilão na hora de cuidar da pele e cuidar do melasma? Já vou começar com a frase: mancha protegida é mancha coberta. Então, a maquiagem é um excelente aliado no tratamento do melasma, tá? Então, aquela manchinha, ela precisa estar bem camuflada. E aí, você tem a opção de usar um protetor com cor, com uma alta cobertura, a gente tem vários disponíveis aí no mercado, ou você pode fazer uma camada de protetor sem cor e por cima você vai aplicar a sua maquiagem de preferência. Mas você está corretíssima, viu? Tem que sim proteger essa manchinha, tem que deixar a manchinha bem coberta. Isso aí faz parte, inclusive, do tratamento do melasma. E para finalizar, doutora Gabriela, dicas valiosas para as nossas telespectadoras. O que a gente pode fazer, o que a gente pode levar para curtir o passeio náutico protegida, bonita e longe do melasma? É isso aí, Daiane. Então, eu vou deixar para vocês aqui o que é essencial para curtir um passeio aí maravilhoso de forma protegida. Primeiro, lembrar da proteção física, tá? Utilizar a camisa de proteção V, um chapéu, o óculos, tudo isso vai auxiliar nessa proteção, além do protetor solar, que a gente já falou bastante, certo? Uma outra dica é lembrar da reaplicação desse protetor. Não adianta passar protetor antes de sair de casa e depois de 2, 3 horas não lembrar de reaplicar. Tem que reaplicar sim. Você pode fazer isso com o próprio protetor solar, pode fazer isso através de um protetor na forma de pó compacto. A gente tem muita bruma. A dica da bruma é muito boa. Além da bruma protetor, você pode ter uma água termal, né, para aliviar um pouco essa sensação de mormaço, de calor. Ela refresca bem a pele e deixa mais protegida. E por fim, não esquecer de se hidratar bastante, tomar muito líquido para não ter uma desidratação e levar uma piora da sua pele, né? Uma descamação ou deixar a pele mais irritada. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e espero que tenham gostado de todas as dicas. E aí, gostou da matéria? Espero que tenha servido para você, como serviu para mim também, porque como eu disse, eu tenho esse problema, né? E se você perdeu, não tem problema. Tem um QR Code aqui na tela, é só você seguir nosso canal do YouTube. Segue a gente também nas redes sociais e a gente já está preparando conteúdo para o próximo programa que você vai gostar, que é tudo pensado com muito carinho para você. Eu espero você lá. Um beijo! Isso aí, a gente está encerrando mais um programa. Olha só, estou aqui na Jacaré Mariner, estou aqui apresentando aí um pouco do nosso conteúdo do programa de hoje, a abertura do programa a gente fez aqui. Estou vestindo de Flow, que é a nossa parceira aí, anunciante do programa com a gente, sempre fazendo aí, olha só,
os trajes que eu visto aqui no programa, trajes náuticos, vale a pena conhecer a moda da T-Flow, ok? Lá no GC tem os dados dele lá no Instagram, venha conhecer. E obrigado por estar com a gente no programa de hoje. Se você chegou agora e não deu para assistir, olha só o que a gente falou no programa de hoje. Falamos sobre embarcações, o uso das churrasqueiras nas embarcações, muita gente faz errado. Vai para Areia Vermelha, depois quer ir para outro local com o barco e aí deixa a churrasqueira acesa. Não pode, sabia? Tem que ter um cuidado especial. Vale a pena você assistir, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também na informação do programa de hoje, a Daiane falou sobre melasma, aquele problema de pele muita gente tem, e o sol é um grande inimigo. Pois é, a gente vai poder saber aí de uma especialista como é que se trata e de onde vem, os cuidados que tem que ter. Super dica, super informação no bloco Mar Shop Mulher. Obrigado por estar com a gente, obrigado pela sua companhia. Ao longo da semana a gente prepara conteúdo, vai lá pro nosso canal oficial do Instagram também, para poder nos acompanhar, porque a gente sempre traz o melhor desse segmento náutico para você. Todo sábado às 8h30, 8h35 da manhã, aqui no canal 10 TV, que agora não é mais TV Manaíra, é TV Norte. Pois é, e a gente está trazendo conteúdo para você. Obrigado por estar junto com a gente, é isso aí. Boa semana!